Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos de novo aqui para a nossa meditação no livro Pão da Vida. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio do ano 2026. Portanto, temos aqui umas coincidências, né, felizes. Também o dia 26, ano 26, mês 5. Irmãos, o nosso tema hoje é guerra entre rivais. Vamos dar continuidade, porque já tinha sido falado numa outra meditação, e hoje vamos dar continuidade a este tema, guerra entre rivais. E vamos continuar a falar, para quem acompanha sempre Pão da vida de duas irmãs que deviam ter um sentimento fraterno, de amor fraterno entre elas, mas que a vida depois deu-lhes as voltas e acabaram por se tornar rivais. Vamos ver mais à frente como é que essa rivalidade afetou a vida delas e das suas famílias. Portanto, vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 30, versículos 14 a 18. E o nosso versículo de cor está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Sempre que mudamos de mês, mudamos de versículo de cor. E os nossos ouvintes já provaram que são bons a memorizar a palavra de Deus. E vamos fazer o mesmo com o versículo deste mês, que está no livro de Efésios, que é um livro também muito bom. As cartas de Paulo são uma grande bênção para a nossa vida. Eu podia só ficar nas cartas de Paulo, sim, e já estava satisfeita com tudo que Deus me ensina através delas. Então vamos ler capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oh, glória a Jesus, aleluia! Outra vez, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Jesus. Deus preparou o seu caminho para nós, preparou-nos, criou-nos e fez-nos a sua imagem e semelhança, e fez-nos bons, porque Deus, tudo que fez era bom. Quando olhou a sua criação, disse que tudo o que tinha feito era bom, incluindo nós, porque somos obras das suas mãos. Portanto, também fez um caminho para que andássemos nele. E este caminho é através da sua palavra. É este caminho que nós estamos aqui a pregoar e a levar para os nossos ouvintes. A forma como Deus quer que nós vivamos é a melhor que nós podemos ter na nossa vida. Tudo que está fora da palavra de Deus pode ser tudo menos bom, mas a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quem anda nela nunca se perde. Então, temos que ouvir, aprender e seguir aquilo que Deus tem para nós. Então, irmãos, vamos agora ter uma palavra de oração e seguir com a nossa leitura. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado por nos ter dado graça, vida, saúde, paz, para podermos estar aqui neste momento para aprendermos da tua palavra. Obrigado, Senhor. Abençoa cada ouvinte, ajuda a cada ouvinte, que esta palavra possa tocar nas suas vidas como tem tocado na minha, ó Deus, para que a nossa vida possa ser conforme o Senhor quer.
para que possamos andar no teu caminho, andar e fazer a tua vontade, porque ela é perfeita, agradável e boa. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos para o texto base da nossa meditação, que está no livro de Gênesis, como eu já havia informado. Gênesis 30, capítulo 30, né? Capítulo 30, versículos 14 a 18. Versículos 14 a 18. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Peço desculpas. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do teu filho. E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou Isacar. Até aqui a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, agora vamos ver o que temos na nossa meditação no livro Pão da Vida sobre esse texto que acabamos de ler. Outra vez, o versículo-chave disto que nós lemos diz assim: Então Leia respondeu: Não te bastou teres roubado o meu marido? Queres também levar as mandrágoras do meu filho? Quando alguém responde assim, não está em paz, não está a aceitar aquilo que lhe foi proposto. Então, vamos ver o desenvolvimento desta palavra. Continuamos hoje o nosso estudo sobre este tema que eu já havia anunciado, que é a rivalidade. Este tipo de guerra não traz valor nem ajuda a melhorar a família. Não traz valor nenhum dentro da família, nem fora dela. Tenho observado como esses conflitos continuam até quando os filhos dessas mulheres já eram adultos, ok? Deixa-me reformular essa frase. O autor diz assim que ao longo da leitura da Bíblia nós podemos observar como esses conflitos continuaram até quando os filhos dessas mulheres eram adultos, ok? Leia e Raquel conseguiram envolver os seus filhos nas suas guerras. Hoje vemos também como esse tipo de conflitos acontece. Elas, as duas, envolveram os seus filhos no conflito que já vinha de muito antes do nascimento dos seus filhos. De que forma estás a influenciar a tua família para viver em amor ou para permanecer numa guerra interna? Isto aqui é uma pergunta para nós refletirmos hoje. De que forma estamos a influenciar os nossos filhos para viverem em amor ou para permanecerem numa guerra interna? Estamos a falar aqui de família, não é uma guerra externa, não é uma guerra fora, mas é uma guerra interna. O ódio começou a entrar nesta família ao ponto de já não haver espírito de partilha uns com os outros.
Começaram também a ensinar maus costumes aos seus filhos. Em vez de lhes ensinarem a repartir aquilo que tinham, começaram a ensinar-lhes a ser egoístas. Rúben não foi ensinado a ver Raquel como sua tia, não foi ensinado a tratá-la como sua segunda mãe. Sendo o filho mais velho, se ele fosse ao campo e encontrasse alguma coisa, podia partilhá-la com quem quisesse. Podia partilhá-la com Raquel, que era sua tia e também sua madrasta. Raquel devia poder falar com Rúben como se fosse seu próprio filho. Mas não foi isso que nós vimos nessa passagem. Não foi isso que aconteceu durante a vida desta família. No tempo da ceifa de trigo, lemos que Rúben foi ao campo e encontrou mandrágoras e levou-as para a sua mãe Leia. Então Raquel disse a Leia: peço-te, dá-me algumas das mandrágoras do teu filho. Com isto, penso que Leia já estava cansada da forma como Raquel a tratava, da forma como Raquel se colocava acima dela. A rivalidade entre as duas tinha subido acima da irmandade, tinha ultrapassado a irmandade. Ou devo dizer que já se tinha anulado a fraternidade entre elas. Leia guardava dentro de si coisas antigas que procurava uma oportunidade para enfrentar Raquel e desabafar tudo aquilo que tinha guardado dentro de si. Leia não foi violenta, mas mesmo assim o seu coração estava cheio de pensamentos amargos. Então perguntou-lhe: não te basta teres roubado o meu marido? Eu nem sei se isso não é violência. Não te basta teres roubado o meu marido? Queres também levar as mandrágoras do teu filho? Do meu filho? Raquel respondeu: está bem, ele dormirá contigo esta noite, em troca das mandrágoras do teu filho. Isto já era certamente habitual. Já era uma guerra de rivalidade em estado maduro. Vejo que Raquel aceitava no fundo que ela era quem controlava o marido. Ela era quem mandava em Jacó. E decidia se Jacó ia ou não ao quarto da sua irmã mais velha. Supostamente, o facto de Leia ter deixado de ter filhos não estava apenas no facto do seu ventre ter parado de produzir. O problema podia também ser esta rivalidade entre as duas. A Raquel não permitia Jacó voltar a dormir com Leia. Vejo também que Jacó, como alguém que devia ter o poder de decisão nessa família, permitia que Raquel a manipulasse, ou o manipulasse, né? Até a esse ponto. Jacó, que era homem, supostamente devia ser ele a tomar as decisões, não deixar a Raquel manipulá-lo ao ponto de não poder dormir com a sua primeira esposa. Penso que, mesmo não gostando tanto da Leia, como nós sabemos, tendo em conta o conhecimento da história, como homem de Deus, ele, Jacó, devia agir com justiça, devia cumprir o seu dever para com Leia, a sua esposa. Devia cumprir o seu dever, porque a palavra de Deus diz que não devemos privar o outro daquilo que lhe é devido.
Porque quando nos casamos, nós nos comprometemos a ver e a dar ao outro tudo aquilo que ele tem direito como nosso parceiro ou nossa parceira. Tu que és casado, como está a sua casa nesse sentido? Podes afirmar que o teu leito está verdadeiramente em ordem? A forma como estás a viver agora glorifica a Deus? É uma pergunta, ou são 3 perguntas para refletirmos. Eu, inclusive, nós todos devemos refletir neste ponto. Jacó tornou-se alguém que a sua própria esposa teve de comprar com mandrágoras. Para mim isso é vergonhoso. Um homem que se deixa manipular é vergonhoso. Quando Jacó voltou do campo ao entardecer, Leia saiu ao seu encontro e disse-lhe: Hoje virás deitar-te comigo, porque paguei por ti com as mandrágoras do meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Até onde chegou a tua guerra, a tua rivalidade em família? Até que ponto estás a levar adiante uma rivalidade em família? O que será necessário para te acalmares e largares a corda com que estás preso ao teu rival? Hoje é fácil perceber. Parece que Leia começou a pensar mais em Deus quando ela disse: Deus recompensou-me porque eu dei a minha serva ao meu marido. Nós depois podemos ouvir isso da boca da Leia, quando ela concebeu, quando ela viu que Deus já estava a carregar no ventre outro filho. Agradeceu a Deus. Então, amados, nós também devemos pedir a Deus que apague qualquer fogo de guerra, qualquer ímpeto de rivalidade em que nós estejamos envolvidos. Irmãos, podemos dizer: não tenho ninguém, não tenho nenhum rival. Pense, reflita bem. Será que a tua motivação para fazeres as coisas não tem nada a ver com mostrares aos outros? Ou com convenceres aos outros? Ou com... seja lá o que for. Pede a Deus que apague qualquer fogo de rivalidade em que estás envolvido neste momento. E se não estiver também, rogue a Deus que te dê graça e que proteja-te para nunca entrares nisso, principalmente em família. Se foste tu quem começou esta guerra, pede a ajuda de Deus para aceitares pôr fim a esta guerra. E se não fores tu quem começou, mas também esteve a reagir a essa guerra, larga as armas. Deixe que Deus trate com a outra pessoa e pede paz para a tua casa. Amados, temos aqui uma lição de vida riquíssima. Nós hoje vivemos muitas vezes dentro de família, em guerra, em luta de braços de ferro, em cada um querer mostrar quem é mais forte. Pode não ser o caso exatamente similar ao desta família, porque hoje em dia nós não, como crentes, não podemos falar em um marido ser polígamo, né? Isto não faz parte da nossa cultura evangélica. Se alguém segue a Deus, não deve estar envolvido nisso, a não ser como Paulo explicou, ensinou. Se antes de conheceres a Cristo já tinhas 2 esposas ou mais, que sabemos que há culturas em que isso é normal. Por exemplo, a nossa africana, é normal um homem ter 2 ou mais esposas.
quando ainda vive no animismo, quando ainda não conhece a Deus, ou se for muçulmano, isto é normal. Mas quando conhecer a Jesus, a pessoa não deve continuar a viver em pecado. Quando a pessoa conhece a Jesus, Paulo ensinou isso muito bem. Eu não quero entrar em detalhes para não aqui criar heresias. Mas, amado irmão, nós que conhecemos a Jesus antes e que depois começamos a relacionar, não devemos nos envolver com mais que um parceiro. Então, se o nosso caso está de acordo com a palavra de Deus, se temos só um parceiro, um marido ou uma esposa, mesmo assim devemos procurar andar em concordância, sermos um conforme a palavra de Deus. Porque quando alguém decide viver em matrimônio, decide doar parte de si, decide morrer para viver em conjunto com o outro. Não vai carregar mais o seu ego, aquilo que eu quero, fazer a minha vontade. Nós devemos procurar fazer a vontade do outro e ele o nosso, ou a nossa, conforme Deus ensina na sua palavra. Portanto, irmãos, acaba com focos de rivalidade, seja entre ti e o teu marido, ou tu e a tua esposa, seja entre filhos, acaba com o foco de rivalidade. E peça a Deus que te ajude a ser pacificadora e pede a paz para a tua casa. Que Deus nos abençoe. Amém.